aluno de biologia. Estou gravando esse vídeo porque fiquei preocupado com as respostas da atividade das aulas 7 e 8 do módulo 2. Vou, então, resolver o exercício aqui para auxiliá-lo a estudar para a prova. Ok? Então, vamos lembrar aqui a atividade. Tá? Então, a atividade nada mais era do que a apresentação de 4 estruturas, tá? Essas 4 estruturas. E vou ler aqui a atividade para a gente entender o que era para ser feito. Com base nas figuras acima, analise as seguintes afirmativas. A figura A é correta porque indica a presença de átomos de hidrogênio e enxofre na fórmula estrutural do ácido sulfídrico. Tá? Então, vamos precisar identificar aí essa questão de átomos de hidrogênio, de enxofre e o ácido sulfídrico. Okay? As figuras B e D são corretas porque a molécula do ácido sulfídrico é linear conforme a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. As figuras A e C são incorretas porque não mostram os elétrons dos átomos, ou a figura C representa a molécula de ácido sulfídrico, na qual o enxofre apresenta orbitais hibridizados sp3, e sua geometria é angular devido à repulsão dos elétrons que não participam das ligações covalentes. E aí é para indicar as afirmações corretas, ou a afirmação correta, ou nenhuma correta dentre as 4. Ok? Bom, o que a gente vê em todas as figuras aqui, hidrogênio e enxofre, tá? Hidrogênio e enxofre formando ligação covalente, tá? Então, para isso, é preciso identificar como é que o hidrogênio e o enxofre formam ligação covalente, ok? O H e o S. Tá? Como que né, existe aqui a simbologia, o H é o símbolo e o S o outro símbolo, tá? Então, vamos identificar pela tabela periódica como que a gente pode fazer essa identificação, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui, então, a gente tem a tabela periódica. Aqui, desse lado aqui em cima, a parte superior à esquerda, H. Esse é o hidrogênio, tá? Aqui ela indica número atômico 1, tá? Essa tabela é simplificada, mas procurando na internet vocês vão achar aí a tabela indicando aqui hidrogênio, né? Que é o H é hidrogênio, e que esse 1 é número atômico, tá? Ou seja, é um átomo que possui um próton no núcleo. Se é átomo, então possui o mesmo número de prótons e elétrons. Então, possui um elétron na eletrosfera. Ok? Então, hidrogênio, número atômico 1. A gente vai inserir essa informação lá. E aqui, tá, nesse canto à direita, aqui a gente tem o S. Se vocês procurarem na internet a tabela, onde tem o S, tá? Uma tabela mais completa vai estar escrito enxofre, tá? O S é enxofre. E o número atômico 16, da mesma forma. Se é número atômico, número de prótons, 16 prótons. Se é um átomo, então número de prótons igual ao número de elétrons, são 16 elétrons, tá? Então, hidrogênio, número atômico 1 elétron, enxofre, S, número atômico 16 ou 16 elétrons. Vamos fazer o quê? A configuração eletrônica, ok? Como que faremos a configuração eletrônica? Vamos precisar, então vamos colocar aqui, vou colocar aqui para vocês, tá? Então, o hidrogênio, ele possui
Isso aqui é hidrogênio, tá? E vou colocar hidrogênio, tá? Vou colocar até uma letra menor, para poder caber. Hidrogênio, tá? Ele é representado pela letra H e o número atômico dele é igual a 1. E o enxofre, representado pela letra S, o seu símbolo, o número atômico é 16. Eu só coloquei as informações que a gente já identificou lá na tabela periódica, ok? Agora a gente vai fazer, então, a distribuição eletrônica desses átomos, para que a gente possa identificar a ligação, ok? Como que a gente faz a distribuição eletrônica? É por meio do diagrama de Linus-Pauling, tá? Tinha aqui o diagrama deu um probleminha que eu havia conseguido o diagrama, mas ele não está me habilitando. Pronto. Então, vamos lá. Agora eu vou. Então, preciso fazer a configuração eletrônica para saber como é que os elétrons estão distribuídos. Por meio do. Meu Deus do céu. O que ele não está querendo? O que ele não está colocando aqui? O diagrama de Linus-Pauling. Ah, pronto. Aqui o diagrama de Linus-Pauling, tá? Eu vou fazer a distribuição eletrônica de ambos os átomos, ok? Então, vamos lá. Hidrogênio, então. Hidrogênio. A gente vai começar por onde? Pelo começo, né? Pela primeira, pelo primeiro orbital, que é um S, tá? Quantos elétrons ele possui? Um, tá? Então, o hidrogênio, ele possui somente um elétron, então a gente vai ter aqui um S1, ok? Um S1. Então, um único elétron, quando fazemos a estrutura de Lewis do hidrogênio, como é que fica? Fica o seu símbolo, H, correto? E um ponto, ou um xizinho, né, para identificar o elétron, ok? Então, a gente tem um ponto, tá? Vai colocar aqui mais para cima, só para ficar mais bonito, certo? O enxofre. O enxofre são 16 elétrons. Então, eu vou começando aqui de cima, um S2, tá? Um S2. Completou? Não, porque são 16. Então, o próximo. Próximo, 2S2, tá? Então, vou colocar aqui. 2S. 2S2. Quantos são? 4. Ainda está faltando 12. Então, vamos mais um. Depois, um S2, 2S2, 2P6. 2P6.
2p6. Vou colocar aqui no 6. E quantos temos aqui? 2 mais 2, 4, mais 6, 10. São 16, então não terminou ainda. Vamos continuando. O próximo, depois de 2, então, 1s2, 2s2, 2p6, o próximo, 3s2. 3s, vamos colocar o 2. Já vimos 10. 1 mais 2, 12, né? Deixa eu levar esse grudinho para cá, para a gente não ficar com problema. Não ficar atrapalhando. Tá? Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. São 16, estão faltando 4. Tá? Então, vamos continuar. Depois, então, 1 mais 2, 2s2, 2p6, 3s2. O próximo, 3p6. 3p. Vão ser 6? Não, né? Estão faltando 4. Então, vai ser 3p4. Tá? 3p4. Ok? 3p4, indicando o quê? Que a gente tem quantos elétrons na camada de valência? Esses aqui, né? Esses são os elétrons na camada de valência. São 6 elétrons na camada de valência, ok? Então, são 6 elétrons na camada de valência, tá? São 6 elétrons na camada de valência. Como é que a gente faz para desenhar o enxofre com estruturas de Lewis? Vamos colocar o S do enxofre, ok? Aqui a cor, o S do enxofre. Mas, então, são 6 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons, tá? E aí tá faltando mais 2, né? Vou colocar aqui, mais 2. Ok? 6 elétrons. Aí, o que que a gente tem aqui? A gente tem um enxofre se ligando a 3 átomos de hidrogênio, um enxofre se ligando, 2 átomos de enxofre se ligando a um átomo de hidrogênio, esse aqui se ligando a 2, esse se ligando a 2, esse se ligando a 2. Qual que é a correta? Bom, o enxofre precisa de 8 elétrons para se estabilizar. Então, ele fazendo 2 ligações covalentes, ele vai adicionar 2 elétrons, ok? Na sua camada de valência. Então, ele vai ter 2 pares de elétrons em compartilhamento, tá? E o hidrogênio? O hidrogênio, ele vai adquirir a estrutura do hélio, a configuração eletrônica do hélio, 1s2, então basta ele fazer uma ligação covalente, ok? Então, se o enxofre vai fazer 2 ligações, ele vai ficar com 2 pares, né? Ele vai disponibilizar 2 desses elétrons para ligação, ok? Então, ele pode disponibilizar, por exemplo, esses 2 aqui. Tá? Então, como que a gente vai fazer a estrutura? Vou colocar aqui para baixo, só para facilitar. A gente já utilizou, tá? Então, a gente tem a estrutura do enxofre, tá? E o hidrogênio, a gente tem um hidrogênio. Um hidrogênio vai fazer uma ligação, tá? Ele só quer uma ligação, né? Eu colocando um elétron de hidrogênio aqui e um elétron de enxofre, forma um
par compartilhado, ok? Ó. Então, aqui a gente tem um par compartilhado, ok? Tem um par compartilhado. Então, ó, o enxofre deterioro, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Ainda está faltando um elétron aqui, tá? Um desses dois elétrons está faltando desenhar. Colocou mais um elétron de hidrogênio, tá? Então, está faltando um, e ele ainda precisa de mais um. O hidrogênio já conseguiu os dois dele, então beleza. Agora está faltando, então, o quê? Está faltando o enxofre se ligar mais uma vez, né? Se cada átomo de hidrogênio precisa de um único elétron, uma única ligação já basta com mais um elétron, um átomo de hidrogênio, ok? Então, a gente vai ter aqui átomo de hidrogênio, tá? E aqui ele fazendo a ligação, ok? Bom, então, aqui a gente tem um átomo de hidrogênio com dois elétrons estabilizados. O enxofre, a gente já colocou, já completou os 6 que a gente tinha colocado inicialmente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, os 6 aqui. Aí ele fez uma ligação com o hidrogênio, uma ligação com o hidrogênio. Ficou quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, a estrutura estável da molécula cujo nome, essa molécula se chama ácido sulfídrico, a estrutura estável é um átomo de enxofre e dois átomos de hidrogênio. Então, só por aí a gente já tem a estrutura A e a estrutura B erradas, porque a estrutura A apresenta três átomos de hidrogênio e a estrutura B apresenta três átomos de enxofre. Ah, então, elas já são erradas. Ok? Além do que, as ligações nem estão aqui no caso da letra A, as ligações de enxofre e hidrogênio nem estão direcionadas, né? Aqui a gente não representa a ligação dessa forma, tá? E também o hidrogênio não pode fazer duas ligações. Se ele fizer mais de uma ligação, ele vai adquirir carga negativa. Então, essa estrutura também é errada, ok? Aqui também ele nem está se ligando, porque a ligação está direcionando para os elétrons do enxofre, e, inclusive, ele desenhado como se estivesse fazendo ligação dupla dos dois lados, né? Então, não faz sentido. Então, já temos que a alternativa 1, dizendo que a figura A é correta, está errada. Porque apesar de mostrar que os hidrogênio e enxofre estão na forma estrutural, mas a forma estrutural não possui três átomos de hidrogênio. Então, essa alternativa está errada. Ok? Vamos olhar aqui, então, as outras, tá? A alternativa 2 fala que as figuras B e D são corretas, tá? Então, a gente já sabe que a figura B não é correta, ok? A figura B não é correta. Tá? Então, vamos uma coisinha aqui, deixa eu voltar. As figuras A e C são incorretas porque não mostram os elétrons dos átomos. Não necessariamente está errado, porque não estamos dizendo que aqui são estruturas de Lewis. As estruturas de Lewis têm que mostrar os elétrons. Mas não estamos dizendo que é a estrutura de Lewis.
uma estrutura, a forma estrutural, tá? Conforme se diz no Brasil, a forma estrutural. Ok? Então, não necessariamente está errado, tá? Não necessariamente estão erradas. Vamos, inclusive, identificar se a alternativa C e a D estão corretas, tá? Como que a gente verifica isso? Então, vamos pensar o seguinte. Se o enxofre possui 6 elétrons na camada de valência, tá? Possui 6 elétrons na camada de valência, esses elétrons eles vão proporcionar a ligação com os átomos de hidrogênio. Só que esses elétrons eles devem estar dispostos como? Nos orbitais. Lembram-se que os orbitais P eles são perpendiculares entre si, ok? Um na vertical, outro na horizontal e um atravessando o plano aqui, tá? Então, eles são perpendiculares entre si. Porém, de acordo com a teoria de repulsão dos pares de elétrons, eles têm que estar o mais distantes possíveis, os pares de elétrons. Então, não é possível utilizar somente ligações tipo P. Então, os orbitais P se hibridizam com orbitais S, ok? Então, formam orbitais sp3. Como não existe aqui nenhuma ligação dupla nem tripla, é a ligação sp3. Se fosse ligação dupla, sp2. Se fosse tripla, ligação sp. Tá? Então, eles se hibridizam em ligação sp3. E lembra-se do ângulo, é um tetraedro, né? Aquela pirâmide com base triangular, mas todos os lados dela são iguais, tá? E os ângulos de 109 graus Celsius. Então, é possível que a molécula seja linear dessa forma? Não, 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 não. Essa estrutura está errada, tá? Essa estrutura aqui está errada. Aí vai falar assim, mas professor, montou a estrutura todinha para dispensar a estrutura? Para dizer que ela está errada? Só está errada por causa do ângulo. O resto está certo, entendeu? Então, isso aqui não está totalmente errado em termos de representação simplificada, tá? Mas, em termos de como está espacialmente, ela está errada, tá? Ela está errada. Qual que é a correta, então? A correta é quando temos o ângulo de 109 graus Celsius, tá? Se existe um ângulo, então, a gente tem que dispor esses átomos de uma forma que esse ângulo seja obedecido, ok? Então, um ângulo aqui de 109 graus indica que a molécula. Por que isso? Né? Porque esses pares de elétrons aqui, eles exercem a repulsão, né? Porque eles não estão se ligando, então eles exercem a repulsão dos outros pares de elétrons e, portanto, a gente tem aí, opa, a gente tem então esses pares empurrando os átomos de hidrogênio para baixo, e a molécula até, inclusive, tem um ângulo menor do que 109 graus Celsius. Então, a molécula ela é angular, tá? Ela é angular, ela não é linear. Então, a alternativa D está errada, ok? Então,
aqui a gente não pode dizer que as alternativas, as figuras A e C são incorretas, tá? Porque a C, ela é correta, ela está mostrando a molécula somente de um ponto de vista diferente. Eu pego tudo isso aqui e giro. Quando eu giro essa estrutura toda aqui, eu chego e aí eu posso simplesmente tirar aqui, né? Deixa eu colocar para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu vou escrever essa estrutura de Lewis em termos de fórmula estrutural. Então, pego aqui o enxofre, tá? Enxofre ligado ao átomo de hidrogênio e depois ligado a outro átomo de hidrogênio. Ah, esse aqui está. Isso eu não estou entendendo. Deixa eu apagar o colocar aqui. Colocar hidrogênio e aqui o outro hidrogênio. Então, temos o quê? Não precisamos colocar... Aqui é a fórmula estrutural, tá? A estrutura de Lewis, tá? Aqui é estrutura de Lewis. Estrutura de Lewis, tá? E a fórmula estrutural aqui, tá? Como que eu faço a fórmula estrutural? Eu não preciso representar os elétrons que não se ligam, tá? Eu represento somente o par que se liga aqui e o par que se liga aqui, tá? Ok? Então, se eu pegar essa molécula aqui e inverter desse jeito, tá? Então, eu faço isso aqui com ela, eu chego na figura C, tá? Porque essa daqui, então, é a fórmula, fórmula estrutural do ácido sulfídrico. Ok? Essa fórmula estrutural. Então, aqui, a gente não pode dizer que a figura C, ela é incorreta. Ok? Não pode dizer que ela é incorreta. Então, a única alternativa que sobra é a 4. A figura C representa a molécula de ácido sulfídrico, na qual o enxofre apresenta orbitais hidroxilados sp3, como eu comentei, e sua geometria angular devido à repulsão dos pares que não participam das ligações covalentes. Esses pares aqui fazem com que existam o átomo, né, os átomos de enxofre, eles se aproximem, tá? Então, apenas a alternativa 4 é a correta. Ok? Então, eu procurei, então, trazer esse exemplo para que entendesse, quando for fazer a prova, como é para desenvolver o raciocínio, para identificar as alternativas corretas quanto à formação da molécula, ou seja, da substância formada por ligação covalente. Ok? Muito obrigado pela atenção e até boa prova. Ok? Até mais.